Eles foram abençoados por Deus quando Deus deu um filho para eles. Depois de tantos anos que Deus chamou Abraão para ele saiu da terra que ele morava para ir para uma terra prometida. Vamos lá, 26, Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Gente, esse negócio de dificuldade não é nos dias de hoje que acontece. Isso já acontecia há muitos milhares de anos. Você acabou de ler comigo que essa fome que Isaac estava atravessando não era a primeira, porque na época do pai dele já teve outra fome. O que significa fome? Deserto. Fome significa tempos escassos, tempos de dificuldade, tempos de crise. Então, Abraão aprendeu também a passar por épocas de crise. E agora, o filho dele dá promessa. Ah, pastor, mas espera aí. Deus não prometeu que Isaac teria as bênçãos de Abraão? Prometeu, mas não isentou de passar dificuldade. Diga assim: Deus prometeu bênçãos, mas não isentou de passar dificuldade. O cristão acha assim: a promessa de Deus está sobre a minha vida, eu não tenho que passar nada. Você está errado. Abraão passou por uma primeira fome, dificuldade na terra. Depois o filho dele passou pela mesma coisa. Olha lá, e havia fome na terra além, ou seja, depois da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então Abraão também passou por tempos de crise. Foi riquíssimo, prosperou, mas teve suas crises. Diga assim: na minha vida, até eu ir para a glória, eu terei crises. O cristão não pode achar que porque ele é cristão, que ele não vai passar por crise. Está errado, ele vai passar. Você vai passar. Eu vou passar. Isaac passou, Abraão passou. E o que ele fez? Ele foi morar em Gerar. O nome da cidade, olha o nome da cidade: Gerar. Diga: eu vou Gerar. Deus deu a mulher, quando vocês são abençoados, o dom de gerar. Só vocês geram. O homem, a gente só fecunda, mas quem gera é a mulher. Mulher é especialista em gerar. Olha o nome profético da cidade. Diga assim: na crise, eu vou gerar. O que é gerar? Dar frutos, dar vida, dar uma nova vida, frutificar. Diga: na crise, eu vou frutificar. Versículo 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Peraí, pastor, mas o que está acontecendo? Não era uma época de fome, gente? Não era a fome na época de Isaac? Crise total, fome, não tinha comida. Tinha que se mudar de cidade, tinha que se fazer uma peregrinação para achar um lugar que tinha água, para achar um lugar que tinha comida, para se viver melhor. Será que mudou alguma coisa? Vai no Brás. Você vê no Brás boliviano, peruano, africano, porque eles saem dos países deles, porque lá não tem. E eles vêm para o Brasil. Mudou alguma coisa? Então já existe crise, muitos anos vai continuar existindo até Jesus voltar. Agora, nós precisamos aprender como vencer na crise, como sobreviver na crise, como gerar na crise. Então Deus disse para ele: não vá para o Egito,
Não fica achando que porque o Egito, naquela época, era uma das nações mais imponentes do mundo, como se fosse os Estados Unidos, a Europa nos dias de hoje. Não vai achando porque o Egito tem nome que a sua vida vai ser fácil lá, não. Fica em Gerar. Fica na cidade que eu te disser. Ou seja, na crise, às vezes a gente acha assim, se eu fizer tal coisa que está todo mundo fazendo, vai dar certo, mas tem que ficar com aquilo que Deus fala para você. Não é o que está todo mundo fazendo, é o que Deus fala para você. Do nada aparece uma inspiração do Espírito Santo e você aprende a trabalhar com alguma coisa e Deus faz você gerar. Isaac queria descer para o Egito e ele ouviu Deus falar bem bravo com ele: não desças no Egito, bem sério. Não desças ao Egito, não vai ao Egito. Espiritualmente falando, não volta para o mundo. Tem muita gente que está dentro da igreja e procura prosperar no Egito. Ah, mas quando eu não estava na igreja, eu prosperava nada. Ganhava dinheiro e o diabo me levava. Quando eu não estava na igreja, minha vida era diferente, passado. Egito significa passado. Não adianta, gente, na crise, você buscar uma solução do mundo para resolver o seu problema. Porque a solução, ela vem do Senhor. É o Espírito Santo que vai te dar instrução. Então Deus instruiu ele: não vá para o Egito, fica onde eu te disser, obedece. Sabe? Obedece, fica em Gerar. Mas Gerar, o que é Gerar, Senhor? Gerar é a terra dos filisteus. Gerar é a terra do rei Abimeleque. É um país estrangeiro, é uma terra estrangeira. Não, eu quero ir para o Egito. O Egito tem tudo lá. No Egito o comércio é forte. No Egito tem navios. No Egito tem porto. No Egito vende todo tipo de mercadoria. O Egito era a Nova York de hoje. E era para lá que Isaac queria ir. Vou buscar uma oportunidade em Nova York. E Deus falou: fique em Gerar. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em fazer você sobreviver, prosperar no nada. Aonde todo mundo fala, aqui nessa terra não tem nada, é ali que Deus vai te mostrar. Você está entendendo a palavra? Amém. Vamos continuar. 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Ou seja, Isaac não saiu de Gerar. Diga: eu não posso sair da onde Deus me pôs. Deus falou para ele, cara, não fica achando a glória do Egito, não. Egito era Nova York. Gerar era uma cidadezinha. Tinha inimigo lá. Tinha o rei dos filisteus, que eram inimigos do povo israelita. Tinha gente que morava, que era gente da terra dos filisteus. Isaac era um estrangeiro. Mas foi a terra que Deus colocou ele. E foi ali que Deus mudou a história dele. Foi ali, na fome, que Deus fez promessas para ele, de multiplicar a descendência, de dar terras para ele, e na descendência dele seria bendito também. Ou seja, Deus é especialista em te fazer promessas quando você não vê nada, nem nenhuma saída, nem nenhuma solução na sua vida. Deus é especialista. Porque Deus faz brotar água na rocha. E é isso que Ele vai fazer com você este ano, nesse início de ano de 2022. Você vai prosperar na crise. A economia não faz ninguém sair de nada. Está tudo desnorteado. A gente não sabe nada para você. Mas eu confio no Senhor que vai me dar a direção. Agora, vá para o versículo 12. Vamos pular um tempo aqui, que eu não vou ter tempo de ensinar tudo. O horário não me permite. 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. Qual o nome da terra, gente? E colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Aonde foi que Isaac colheu nesse ano? Na mesma terra que Deus mandou ele ficar gerado. Ele plantava uma semente, gerava 100. Ele comprava um animal, gerava 100. Ele comprava um casalzinho, né? Um boi e uma vaca, gerava 100 filhos.
Ele plantava ali trigo e gerava carreiras de trigo na terra, na fome, na crise. Para cada semente que ele plantava, gerava-se 100 medidas multiplicadas daquela semente. Diga, eu recebo. Eu recebo. Na crise, seu Francisco, na fome. E era a segunda já. Na época do pai dele já tinha uma, ele estava atravessando a segunda. Então, nessa dificuldade que você tiver, ou eu estou passando, nós estamos passando, nós vamos gerar 100 medidas para cada uma delas que a gente plantar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui fala de multiplicação. 13. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Pedro, ele se tornou grande nas épocas de crise, seca, fome e prosperidade. Ele se tornou abençoado. Ele se tornou muito poderoso pelo que ele conquistou, porque não é uma conquista somente humana. Deus estava com ele em tudo que ele fazia, porque ele obedeceu. Ele não foi para o Egito, ele não correu para o Egito, ele não foi para o mundo, ele não foi naquilo que os olhos dele cobiçavam ou achavam que daria certo. Ele ouviu a voz de Deus: fica aí nessa terra que eu tenho de céu, que eu vou te abençoar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o povo com Deus é muito. Deixa o diabo te tirar da presença. Deixa ele desviar os seus olhos daquilo que Deus tem para a sua vida. O inimigo queria fazer Isaac descer para o Egito. Deus já logo avisou: não desças ao Egito. Não é lá que eu vou prosperar você. Não é lá que eu vou te abençoar. Não é lá que eu vou mudar a sua história. É aqui em Gerar, nessa terra dos filisteus, dos inimigos de Israel. É aqui que eu vou te abençoar. Deus, você vê, só promessa, fazendo só promessa para ele. Ele plantava, dava 100. Deus abençoando, se tornou grande na crise, se tornou grande na fome, enriqueceu na crise, enriqueceu na fome, prosperou. E assim vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo, se tomar posse da fé e crer. Você está me entendendo? Olha o poder da palavra. Vamos continuar. Versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Para que se cava um poço? Diga para mim. Para que se cava um poço? Para achar água. E aquela água que vem lá de baixo é água pura, água boa. Imagina, Isaac, Abraão, seus homens lutaram tantos anos, tanto trabalho para cavar poços. Aí vem os filisteus e enchem tudo de terra. O que significa isso? Que o diabo quer frustrar tudo que você faz. Essa palavra significa que todo o tempo que Abraão gastou cavando poços, os olhos de Abraão, que Isaac gastou, os olhos de Isaac, aí vem os filisteus lá e jogaram a terra. Para eles não ter água, porque sem água você não consegue plantar semente, sem água não gera semente, se não tem água para o animal beber, ele morre, ele fica seco, ele fica desidratado. Então a água é a base da vida. Então o que os filisteus falavam? Vamos jogar terra nos poços deles, vamos minar as forças deles. Isso significa o quê? No tempo de crise, tem perseguição. Vira para essa pessoa que está com o seu amigo assim: não espere ir tudo bem com você na crise. Sempre vai ter gente querendo te derrubar. Vai ter gente querendo colocar terra no bolso de você, cara. Os filisteus iam lá, vão encher de terra, vão deixar de sem água, vão deixar Israel, vão deixar, desculpa, Isaac sem prosperidade. Sem água ele não planta, sem água os animais não prosperam, sem água os animais desidratam, sem água as sementes vão morrer, vão encher tudo de terra. E são os perseguidores. Enquanto você está lutando para vencer na crise, tem gente que quer te derrubar. E você tem que saber que isso existe. A gente não pode ser ingênuo. O rapaz lá que me abençoou com a roda, que não cobrou um centavo, falou para mim: pastor, estou tanto tempo trabalhando aqui, querem me tirar daqui, querem fazer eu sair daqui, mas eu não vou sair, porque aqui foi que Deus me deu. Permaneça firme na posição que Deus te deu, permaneça firme no local que Deus te deu. Não saia, não abra mão
O diabo queria tirar Isaac da onde Deus tinha colocado. Deus falou para ele ficar em Gerar. O diabo queria fazer ele mudar de lugar. Não saiam da sua posição. Diga para essa pessoa do seu lado. Não saiam da posição que Deus te deu. Fica firme. A crise vai passar. Aleluia. Versículo 19. Eu tenho que pular, gente, porque é a revelação. Cavaram, eles entulhavam tudo. Olha o que eles fizeram. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Os filisteus jogavam terra, mas eles não pararam de trabalhar. Eles iam cavar um lugar, jogaram terra, vamos cavar outro. Jogaram terra nesse aqui, vamos cavar outro. O que significa isso? Perseverança. Diga, na crise, eu devo perseverar. Imagine a frustração. Vai lá e cava poço. Aí vem um indivíduo do inferno e joga terra. Aí você vai lá e cava outro poço. Dias. Você pensa que tinha reta de escavadeira? Você pensa que tinha trator? Era aqui, na pá, na mão, tirando terra. E você sabe que para achar água tem que cavar muito profundo, senão não acha. E eles ali cavavam dias e dias de serviço, semanas. Aí vinham os inimigos, vamos jogar terra, vamos entulhar os postos. E aí eles iam cavar, até que tanto perseverar. Detalhe, no vale. Diga, vale significa crise. Diga, vale significa dificuldade, crise, problema. Mas eu vou continuar cavando. Aleluia. Vamos cavar. Cavar significa descer. Cavar significa trabalho. Cavar significa humildade. Cavar significa esforço. Cavar significa luta. A luta. Isaac não desistia. Até que um belo dia eles acharam um poço de águas. Água boa. Água para plantar semente. Água para beber. Água para tomar banho. Água para dar para os bezerrinhos, para os ovelhinhos, para os animais. Isaac não desistia. Era gente querendo derrubar ele. E ele perseverava. E assim você deve ser também perseverante. Não saia da igreja hoje desanimado nessa hora. Não importa o que você está passando, quantas contas você tem para pagar, o que você tem para resolver, não importa. Deus é com você, porque é o mesmo Deus de Isaac, é o seu Deus, porque Deus falou: bendito será você, as suas gerações. Nós somos gerações de Abraão, Isaac e Jacó. Continua cavando. Sabe qual é a mensagem dessa manhã? Continue cavando. Vira essa pessoa e fala: continue cavando. É forte, né? Versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluia! Diga assim: o Senhor vai me fazer alargar e eu vou crescer na terra. Amém. Jacó deu um nome no poço. Você já viu isso? Você dá nome para cachorro, para gatinho. Você já viu dar nome para poço? O poço, você vai se chamar poço Reobote, porque eles não estão porfiando mais com a gente. Eles não estão mais perseguindo, porque eles não aguentaram a nossa perseverança. Eles viram que quanto mais eles entulhavam as poças que a gente abria, mais a gente cavava. Quando o inimigo olhar para você e ver a sua perseverança, ele vai desistir, que ele vai falar: eu não posso com esse, porque esse persevera em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando eles cavaram, Regina, e os inimigos olharam e falaram: esses caras não param de cavar poço. Esses caras trabalham, esses caras são doidos. Nós estamos entulhando, nós estamos jogando terra, e eles estão cavando, e eles estão cavando, e eles estão cavando, eles estão cavando. Sabe qual que vai chamar o nome desse poço? Isaac chegou para os seus homens, sabe qual vai chamar? Reobote, que significa: o Senhor nos alargou na terra e nos fez crescer na terra. Detalhe, na época de fome. E eu profetizo que o seu início de ano
será próspero, poderoso, porque existe um Deus na sua vida. Você vai honrar todas as suas necessidades, todos os seus compromissos. Você vai se alargar na crise, na terra, no início do ano. Você vai crescer. Está entendendo a palavra? Quanto mais jogavam terra, mais eles escavavam e achavam água viva e prosperavam. O Senhor alargando, era aquele trabalho. O inimigo querendo destruir e Deus prosperando, 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 prosperando. É o perseguidor que persegue o servo e o servo cresce mesmo com as perseguições. Diga, eu vou crescer mesmo com as perseguições. É forte, né? 23. Depois subiu dali a Berseba, ou seja, cresceu. Estava em Gerar. Aí o Senhor falou agora, expande mais, porque o versículo anterior foi o seguinte: se alargou na terra, cresceu na terra. Gerar já não foi mais suficiente para a prosperidade que Deus deu a Jacó. Já foi necessário ir para uma outra cidade chamada Berseba e ali explorar, e ali crescer, e ali alargar, e ali prosperar. Gerar já não suportava mais a prosperidade que Deus deu a Isaac. Assim vai acontecer com você. Você vai crescer de uma maneira tão estrondosa que não vai ser suficiente colocar em lugar algum que Deus vai te dar. Gerar já não suportou. Vamos para Berseba agora. Mudança, crescimento, expandir, na fome, na crise, naquela fome grande, onde ele teve que sair, onde ele estava aí para Gerar, queria ir para o Egito. Deus falou: não vai para o Egito, não, vai para Gerar, lá em Gerar eu vou te abençoar. Agora ele já está em Berseba, conquistando, expandindo, trabalhando, cavando poço, mesmo com o inimigo, entulhando, jogando terra, crescendo, dificuldade, crescendo, luta, crescendo, deserto, crescendo, vale, crescendo. Assim é a nossa vida. Você sabe que é onde a gente mais aprende são nesses locais, desertos e vales. Diga, quando Deus, não, fala com fé, quando Deus me permite passar no vale, no deserto, diga, não é para a minha morte, diga, é para o meu crescimento espiritual. Você vai aprender a fazer coisas que você não fazia, e a gente só aprende isso no deserto, no vale, nas dificuldades, em época de fome, em época de escassez, em época difícil. A gente só aprende nessa hora. Então você não vai sair daqui desanimado, você vai sair daqui dando choque no Espírito Santo. Está entendendo? Estou terminando. Os dois últimos versículos, 24 e 25. Lembra que ele saiu de Gerar e já foi para Berseba. Cresceu, cresceu, vem para a cresceu. Chegou em Berseba. Aí quando ele chega em Berseba, Deus fala com ele de noite. Olha lá, de novo. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Detalhe: Abraão já tinha morrido. Deus não esqueceu nenhuma das obras que Abraão fez. Diga, Deus não esquece nenhuma das minhas obras que eu faço em nome de Deus. Abraão já tinha morrido, só que Deus falou: por amor ao seu pai Isaac, eu vou cumprir a minha promessa na sua vida. E no mesmo dia que ele chegou em Berseba, que a comitiva dele era muita gente, muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças, muitos animais, muito gado. Quando ele chegou em Berseba, o interessante é que naquela mesma noite, que eles chegaram em Berseba de viagem, Deus falou: o cuidado de Deus em dizer: olha, você está pisando em uma nova terra, mas eu sou contigo nessa nova terra. Vocês saíram de Jericó, cresceu tanto, chegou em Berseba, eu continuo com você, vou te fazer prosperar aqui, vou te dar essa terra, vou te abençoar. Você
Ou seja, mudanças acontecem nas nossas vidas, mas nas mudanças que acontecem, Deus continua com a gente, não importa o local que você estiver. Primeiro veio a ordem de Deus: não quero você no Egito, tem que obedecer. Quando Deus fala para você não fazer uma coisa, para mim, para eu fazer, não faça. Agora, quando você é dirigido pelo Espírito Santo, é diferente. Ele saiu de Gerar, prosperou em Gerar, cresceu em Gerar, chegou em Berseba, e Deus falou: não fica aqui. Do mesmo jeito que eu fui com você lá em Gerar, na época da fome, serei com você aqui também em Berseba. Vou te abençoar, vou te prosperar, vou te fazer crescer, estarei contigo, vou abençoar sua descendência. Gente, se tem uma coisa que Deus faz para os servos e as servas dele, é promessa na crise. Agora, foi muito forte, porque na mesma noite que ele chega de viagem, Deus vai falar com ele. Só que ele não fica naquilo, somente em ouvir a promessa. Ele oferece algo para Deus. E ao segredo, é o que eu ofereço. Ele vai fazer uma oferta. Olha o último versículo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. E a gente cava um poço, é isso. Porque se você chega num lugar onde não tem rio, se você vai morar numa cidade onde não tem rio, onde não tem lago, você tem que achar água. Primeira coisa que se fazia quando chegava de viagem, os homens iam para já achar água, para ter água para beber, para tomar banho, para fazer comida, para dar para os bichos. Trabalho. Mudança significa que o trabalho vai continuar. Não dá para parar, vamos continuar, vamos cavar o poço, vamos achar água. Só que detalhe, ele faz um altar, porque ele sabe que Deus era com ele, e que ele não podia continuar naquela cidade que ele havia chegado, sem antes consagrar a sua fé. Ele arma um altar, faz ali um altar, reverencia a Deus, oferece ali, a Bíblia não fala o que ele ofereceu, oferece ali a oferta, consagra ao Senhor, continua trabalhando, continua cavando, vamos cavar, vamos achar água, estamos em nova cidade, um novo tempo, uma nova época, um novo momento. Vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, porque Deus é conosco. Mas o detalhe é que na mesma noite que ele chega, na mesma noite Deus fala com ele, e no outro dia já estão cavando o poço. Porque o ser humano não pode achar que vai receber alguma coisa de Deus sem trabalhar. Diga para essa pessoa, pessoal, eu não posso achar que vou receber alguma coisa de Deus sem fazer nada. Tem que arregaçar as mãos da gente. Eu vou cuidar, vou trabalhar, vou cavar pulso, vou fazer minha parte. Deus é comigo, mas eu vou fazer minha parte. Ontem, quando eu fui montar os pneus do carro, eu vi o que aconteceu. Tinha pneu de reserva com pneus novos. Descendo da minha casa tinha uma borracharia. Eu vou montar aqui mesmo. O rapaz fez um preço bom para montar. Quando eu chego na borracharia que eu vi, tinha um homem e duas moças trabalhando. O homem era o pai. E as mocinhas assim, igual a Davi, igual a Larissa, dessa idade assim, até uma mais nova. Pegando pneu, colocando pneu no carro, parafusando roda, tira pneu, tira a roda, vai lá, balanceia a roda, toda com as mãos pretas, suja, ao Senhor falou: olha, cavando poço, trabalhando. Não importa se a mão vai ficar suja, está lá na empresa, lutando com o pai, as duas juntas lá, tira pneu de carro, conserta pneu de carro, levanta o carro no elevador, baixa carro no elevador, tira a roda, põe roda, conserta pneu, mulher, duas, meninas, uns 20, 18 anos. E o pai vai fazer ela já querendo corrigindo, não está errado, ensinando, o Espírito Santo falou: o trabalho do mundo é isso. Um jovenzinho trabalhando, cavando luz, com suja de graça, sem reclamar. Você está entendendo? Quem trabalha com isso mesmo, quem põe a mão parada, quem cava o poço, Deus pega. Elas que arrumaram. O
pai não fez nada, as duas tiraram as rodas, tiraram as rodas da dentro, trocaram os pneus, colocaram, fizeram o balanceamento, voltaram com as mãos tudo preto, colocaram o carro, montaram o carro, deu o orçamento para mim na suspensão. 2 meninas! Podia estar em casa, fazendo nada. Vamos trabalhar, vamos ajudar o pai. Vamos erguer a igreja. Vamos cavar o poço. Vamos batalhar. É assim que as coisas acontecem. Gente, sai daqui com a mensagem. Continua cavando o poço. Diga, eu vou continuar cavando poços. Eu imagino que você deve passar muita coisa para cavar isso. Muita perseguição. Muito levante. Continua cavando. Quanto mais jogavam areia, água, quanto mais jogavam areia em terra, nos poços de Isaac, mais ele prosperava. Mais ele cavava outros. Mais achava águas vivas. Mais crescia, mais se alargava, mais produzia. Amém. Você entendeu a palavra? Amém. Ai, gente. O segredo é cavar o poço. Cavar o poço. Vai. Deus vai colocar algo nas suas mãos. Para você fazer. Cava. Vai. Não olha nada. Não olha nada. Não olha a ti. Vai trabalhar. Olha quem chegou aí. Deus faz essas coisas. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Eu falei que se ela pudesse vir, ela estaria aqui. Oi, Bruna. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Dona Rose, linda. Oi, Céu. Beleza? Deus faz essas coisas para mostrar que Ele é Deus. Se ela está aqui é porque ela está de alta. Senta, Dona Rosa, senta, Bruna. Glória a Deus. Senta, Céu. Você foi enviado que tu teve que trazê-lo? Olha aí que Deus faz. Continua cavando o poço. É isso. Ontem eu falei com o Pedro, cara, ele falou assim, pastor, eu gostaria de estar na igreja, mas eu não vou poder estar em trabalho. Filho, fica aí, trabalha, que você vai viajar muito terra. Dona Rosa, sua linda, guerreira, cavou o poço naquele hospital, cavou o poço. Te amamos, Dona Rosa, te amamos, Bruno. Olha aí que guerreira. Meu Deus. É coisa para Deus. Coisa para Deus isso. Eu sabia que ela queria estar aqui. Mas ela veio aqui no dia que Deus permitiu. Na hora que Deus permitiu. O Senhor é contigo. Deus, Ele faz essas coisas para surpreender a fé da gente. Dias lá no seu caminho,